Há algo acontecendo na sua vida, neste exato momento. Algo que você não vê, mas que já começou a mudar tudo. Enquanto você ouve estas palavras, circunstâncias estão se reorganizando, portas estão sendo alinhadas e respostas estão se formando em silêncio. Mas existe um detalhe inquietante. A maioria das pessoas perde o próprio milagre, não porque ele não aconteceu, mas porque nunca aprendeu a reconhecê-lo. E se eu te dissesse que aquilo que você chama de atraso já é o milagre em movimento? Hoje, você não será apenas inspirado, você será despertado. Existe uma chave esquecida, uma percepção sutil, ensinada por sábios antigos, confirmada por mestres espirituais e vivida por aqueles que aprenderam a andar acima das circunstâncias. Eles não viam o mundo como ele aparentava ser. Eles viam o mundo como ele já estava sendo transformado. E essa visão não era fantasia, era a consciência de milagres. E agora, essa consciência começa a despertar em você. A maravilha não é apenas um sentimento. Ela é uma lente espiritual, uma forma de enxergar o invisível tomando forma, antes mesmo de se tornar visível. É como contemplar uma semente e já ver a árvore, como olhar o deserto e já sentir o perfume do jardim. A maravilha é o olhar de quem sabe que Deus não opera apenas no futuro. Ele opera agora, silenciosamente, poderosamente. Mas escute com atenção, porque aqui está uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. Você não vê milagres, porque você não espera milagres. E aquilo que não é esperado, dificilmente é reconhecido. A vida responde à expectativa silenciosa do coração. E um coração treinado na dúvida não reconhece a visitação do extraordinário. Havia uma mulher que por anos viveu sob a sombra da escassez. Seus dias eram marcados por contas, preocupações e noites inquietas. Mas não era apenas a falta externa que a aprisionava. Era o olhar interno. Ela via a vida como uma sequência de dificuldades inevitáveis. Até que um dia, alguém lhe disse: você não precisa esperar o milagre. Você precisa enxergá-lo antes que ele se revele. No início, aquilo parecia absurdo. Como ver aquilo que ainda não existe? Como sentir aquilo que ainda não chegou? Mas mesmo com dúvidas, ela decidiu tentar. E naquele dia, algo mudou. Não fora do lado de fora, mas dentro dela. Naquela manhã, antes mesmo de sair de casa, ela parou, respirou e fez algo incomum. Olhou ao redor, com intenção. A luz entrando pela janela, o silêncio, o simples, e pela primeira vez, ela não viu falta. Ela viu presença. E naquele instante, nasceu a maravilha. E antes que as palavras fossem ditas, permita que algo dentro de você se alinhe. Porque o que será pronunciado agora não é apenas som. É decreto. É direção. É criação. Eu vejo além das aparências e reconheço os milagres em formação. A presença divina já está operando em minha vida agora. Tudo coopera silenciosamente para o meu bem. E naquele exato momento, a realidade dela não havia mudado, mas sua percepção havia sido elevada. E quando a percepção muda, o mundo começa a se reorganizar. A maravilha tem esse poder. Ela suspende a lógica limitada e ativa a fé consciente. Ela faz com que o coração diga: há algo acontecendo, mesmo que eu ainda não veja. E isso é o início do milagre. Mas há um ponto que precisa ser confrontado. E talvez isso toque você profundamente agora. Você se acostumou a olhar para a vida com pressa, sem reverência, sem atenção, sem perceber que cada detalhe é um sinal. E essa pressa tem roubado de você a revelação.
Porque o milagre não chega fazendo barulho. Ele chega em silêncio. Ele cresce no invisível. Ele se organiza nos bastidores da realidade. E apenas aqueles que olham com maravilha conseguem percebê-lo antes de todos. Existe uma inteligência divina operando além do que os olhos naturais conseguem captar. E quando você se alinha com essa inteligência, você deixa de reagir e começa a reconhecer. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. Havia também um homem que carregava uma dor profunda no coração. Suas relações eram marcadas por decepções repetidas. Ele dizia: nada muda. As pessoas são sempre iguais. Mas, na verdade, não eram as pessoas. Era o olhar dele. Ele via o mundo através da ferida. E, por isso, encontrava sempre mais do mesmo. Até que ouviu uma frase que o desarmou completamente. Você não vê o que é, você vê o que acredita. E naquele instante, algo quebrou dentro dele. Não foi agradável, foi confrontador. Porque perceber isso significa assumir responsabilidade. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja percebendo que não é a vida que tem te negado milagres, mas a forma como você tem olhado para ela. E isso não é condenação, é libertação. Porque se o olhar pode aprisionar, ele também pode libertar. E então, ele decidiu mudar. Não o mundo, mas o olhar. E começou, aos poucos, a procurar sinais de bondade, onde antes só via ameaça. E antes que a mente tente duvidar, declare com intenção, com presença, com autoridade silenciosa: eu escolho ver a vida com olhos de maravilha. Eu reconheço o bem se formando ao meu redor. Minha percepção se alinha com a verdade divina e algo começou a acontecer. Não de forma explosiva, mas sutil, constante, real. As pessoas começaram a responder de forma diferente. As situações começaram a se reorganizar. E o mais surpreendente, ele começou a sentir paz, antes mesmo de tudo mudar. E aqui está um segredo profundo. A paz é o primeiro sinal de que o milagre já começou. Porque quando o invisível começa a se mover, ele primeiro toca o interior e depois se manifesta no exterior. Mas a maioria ignora esse estágio, porque espera algo visível, imediato, e perde o que já está acontecendo. A maravilha treina você a reconhecer o invisível antes que ele se torne visível. E isso muda tudo, porque você deixa de viver em reação e passa a viver em revelação. Existe um ponto na jornada em que não é mais possível voltar a ver como antes. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Mas agora vem o momento que separa os que apenas escutam, daqueles que verdadeiramente transformam suas vidas. Porque olhar com maravilha não é um conceito bonito. É uma disciplina espiritual, e poucos estão dispostos a sustentá-la. A verdade é que você foi condicionado, por anos, a acreditar mais no problema do que na solução, a dar mais atenção ao que falta do que ao que já está sendo providenciado. E isso criou um hábito silencioso, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. O hábito de ignorar milagres. Sim, ignorar milagres. Porque o milagre raramente chega como um espetáculo. Ele chega como uma oportunidade discreta, uma mudança sutil, uma sensação inexplicável de que algo está diferente. E você passa direto. Quantas vezes algo tentou mudar em sua vida e você não percebeu? Quantas vezes uma resposta veio, mas você rejeitou, porque não parecia como você imaginava? E aqui está o ponto confrontador. Olhe com honestidade para dentro de si agora. Você quer um milagre? Ou quer controlar a forma como ele vem? Porque enquanto você tentar controlar, você bloqueia. Enquanto você exige um formato, você limita. O milagre não responde à sua lógica.
Ele responde à sua abertura. Havia um jovem, cheio de sonhos, mas paralisado pela indecisão. Ele orava, pedia direção, buscava sinais, mas sempre que uma oportunidade surgia, ele dizia: ainda não é o momento perfeito. E assim, os anos passaram, não por falta de resposta, mas por excesso de resistência, até que um dia, ele ouviu algo que mudou tudo. O milagre não chega quando tudo está perfeito. Ele chega quando você decide confiar. E isso o atravessou profundamente. Porque ele percebeu que não era a vida que estava atrasando, era ele, esperando certezas que nunca viriam. E naquele dia, ele decidiu agir, mesmo sem ver tudo claramente. E foi nesse passo, aparentemente pequeno, que o caminho começou a se abrir. A maravilha não exige que você veja tudo. Ela pede que você confie no suficiente. E isso transforma completamente a maneira como você vive, porque você deixa de esperar garantias e passa a responder à intuição divina. Você deixa de exigir provas e passa a reconhecer sinais. E antes que a dúvida tente retornar, silencie por um instante e permita que essas palavras criem raízes dentro de você. Eu confio no invisível que já está operando a meu favor. Cada passo que dou é guiado pela sabedoria divina. O caminho se revela à medida que avanço com fé. E observe como essas palavras não são apenas afirmações. Elas são reposicionamento. Elas ajustam o seu olhar, alinham o seu coração e reorganizam a sua realidade, porque aquilo que você declara com convicção começa a tomar forma no invisível. Mas há algo ainda mais profundo e talvez mais desafiador. Olhar com maravilha significa também olhar para aquilo que você rejeita e reconhecer que ali também existe um propósito em formação. Sim, até mesmo nas situações difíceis, porque a consciência de milagres não se ativa apenas quando tudo está bem. Ela se revela, principalmente, quando tudo parece incerto. Houve uma mulher que perdeu quase tudo o que considerava seguro. Seu lar, sua estabilidade, seus planos, tudo parecia ter desmoronado. E por um tempo, ela se entregou ao desespero. Era compreensível. Era humano. Mas em meio ao silêncio de uma noite, algo sussurrou dentro dela. E se isso não for o fim, mas o início de algo maior? E essa pergunta mudou completamente sua percepção, porque naquele instante ela não viu mais perda, ela viu transição. E a partir desse momento, ela começou a olhar para cada detalhe, não como evidência de fracasso, mas como peças sendo reorganizadas. E isso despertou nela a maravilha, a mesma realidade, mas um novo olhar. E esse novo olhar abriu portas que antes estavam invisíveis. O que parecia destruição era redirecionamento. O que parecia atraso era alinhamento. E isso é a consciência de milagres em ação. Mas entenda com profundidade, isso não significa ignorar a dor. Significa não se prender a ela. Significa reconhecer que existe algo maior acontecendo, mesmo quando você ainda não compreende completamente. E isso exige maturidade espiritual, porque é fácil acreditar quando tudo está favorável, mas é na incerteza que a fé verdadeira se revela. E aqui, você é chamado a subir de nível, a abandonar o olhar comum e assumir o olhar elevado, aquele que vê propósito, mesmo no processo. E antes que qualquer resistência surja, declare com firmeza interior: tudo o que acontece em minha vida coopera para um bem maior. Eu reconheço o propósito divino mesmo nas transições. Nada está fora do lugar. Tudo está sendo alinhado. E permita que essas palavras ecoem, não apenas na mente, mas no seu ser.
Porque quando você começa a viver a partir dessa consciência, a vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e se torna uma construção divina em andamento. E então, você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que está sendo preparado através disso? E essa mudança é revolucionária, porque ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de participante consciente. E é exatamente aqui que o milagre se aproxima ainda mais, porque o milagre ama consciência, ama alinhamento, ama aqueles que estão dispostos a ver além. E quando você sustenta esse olhar, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber padrões se quebrando, situações se resolvendo, caminhos se abrindo com naturalidade, não por esforço, mas por alinhamento. E então, você entende que a maravilha nunca foi sobre imaginar coisas irreais, foi sempre sobre reconhecer o que já estava sendo preparado para você. Há um instante, raro, quase sagrado, em que o véu entre o visível e o invisível começa a se tornar mais fino. E se você chegou até aqui, é porque esse véu já começou a se abrir para você. Mas agora, não é mais sobre entender, é sobre viver, porque a consciência de milagres não é um conhecimento que se guarda, é um estado que se sustenta. E poucos compreendem isso. A maioria tem momentos de fé, mas volta rapidamente ao antigo olhar. Volta à dúvida, à pressa, à ansiedade. E assim, interrompe aquilo que já estava sendo construído. Mas você... não. Você foi conduzido até aqui, para atravessar esse limite, para abandonar de vez o olhar comum e assumir o olhar que transforma, porque existe um nível onde você não pede mais por milagres, você passa a viver dentro deles, e esse nível começa agora. Respire, silencie e permita que algo dentro de você se alinhe com o que será declarado. Eu vivo sob a lei dos milagres e tudo coopera para o meu bem. A presença divina se manifesta constantemente em minha realidade. Eu reconheço, recebo e celebro cada movimento invisível a meu favor. Sinta isso, não como palavras, mas como verdade, porque a partir desse momento, você não é mais alguém esperando mudanças. Você é alguém percebendo transformações. E essa diferença muda absolutamente tudo. A maravilha agora não é mais um exercício, é a sua forma de ver. Você olha para a sua vida e não vê mais atraso. Você vê preparação. Você não vê mais portas fechadas. Você vê redirecionamentos. Você não vê mais silêncio. Você reconhece alinhamento. E então, algo extraordinário acontece. A realidade começa a responder, de forma quase imediata, porque o seu olhar deixou de resistir e começou a cooperar. E quando você coopera com o invisível se torna visível. Houve um homem que passou anos buscando prosperidade. Ele trabalhava, se esforçava, tentava, insistia, mas tudo parecia escorrer por entre os dedos. Até que um dia, ele parou de lutar e começou a observar. E ao observar, percebeu algo que nunca havia notado. Ele vivia em constante tensão, sempre esperando perder, sempre antecipando dificuldades, sempre desconfiando do fluxo da vida. E então, ele compreendeu. Ele não estava aberto à prosperidade. Ele estava preparado para a escassez. E naquele momento, ele decidiu mudar isso. Não com esforço, mas com consciência. Ele começou a olhar para cada detalhe e procurar evidências de abundância. O alimento que chegava, as oportunidades discretas, os pequenos ganhos, as soluções inesperadas. E ao fazer isso, algo começou a se expandir.
Porque aquilo que você reconhece se multiplica, e aquilo que você ignora desaparece, e isso é lei. E antes que qualquer dúvida tente surgir, afirme com presença: eu reconheço a abundância já presente em minha vida. Tudo o que preciso já está a caminho de mim. A prosperidade flui para mim de formas visíveis e invisíveis. E observe como essas palavras não são desejo, são alinhamento. Porque a abundância não é algo que você cria do zero. Ela é algo que você permite fluir. E a maravilha é o estado que permite. Mas agora, chegamos ao ponto mais profundo de todos, aquele que poucos ousam atravessar. Porque olhar com maravilha exige uma rendição completa. Sim, rendição. Não à vida, mas ao controle. Porque enquanto você tentar controlar cada detalhe, você bloqueia o movimento natural do divino. Mas quando você confia, quando você solta, quando você permite, você entra em harmonia com algo muito maior. E é nesse momento que o milagre deixa de ser eventual e se torna constante. E talvez você esteja sentindo isso agora, uma leve expansão, uma calma diferente, uma certeza silenciosa. Isso é o alinhamento acontecendo. Isso é o invisível se organizando. E agora, você está pronto para o selo final. Não apenas ouvir, mas decretar. E antes de dizer, compreenda. O que será pronunciado agora é um acordo espiritual. Eu vejo com olhos de maravilha e por isso testemunho milagres. Minha vida é guiada, protegida e transformada pela inteligência divina. Tudo já está sendo preparado para mim em perfeita ordem e harmonia. Eu confio, eu permito, eu recebo. Sinta, há algo diferente agora, algo mais firme, mais presente, mais verdadeiro, porque você não é mais o mesmo. E a partir deste instante, você não volta mais ao antigo olhar. Você começa a perceber que sempre houve milagres ao seu redor, mas agora você finalmente aprendeu a vê-los. E isso é o despertar.